Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Orbital Geek. Neste vídeo, vamos explorar as descobertas mais recentes sobre estrelas que apresentam possíveis sinais de tecnossinaturas, indicando a possível presença de civilizações alienígenas avançadas na Via Láctea. Observações recentes em luz de rádio sugerem que, para algumas dessas estrelas, as emissões infravermelhas podem ser explicadas por fenômenos naturais, como galáxias obscurecidas por poeira quente. Mas será que todas essas emissões têm uma explicação convencional? Ou algumas dessas tecnossinaturas poderiam realmente ser evidências de megaestruturas alienígenas? A resposta pode surpreender você. Então, fique até o final para descobrir se finalmente encontramos provas de vida alienígena inteligente em nossa galáxia. Seu comentário é inestimável para nós. Ele ajuda o algoritmo a recomendar nossos vídeos para mais pessoas, o que é crucial para o crescimento do nosso canal, especialmente neste início de jornada. Se puder, deixe um comentário, mesmo que seja um simples oi. Sua participação faz toda a diferença. 53 estrelas foram descobertas por 2 estudos distintos, que parecem exibir esses sinais incomuns. Para ser mais exato, esses sinais consistem apenas em luz infravermelha, especificamente um excesso de luz infravermelha, que às vezes pode ser um indicativo potencial de algum tipo de megaestrutura cobrindo uma estrela. Em outras palavras, se uma civilização alienígena superavançada tivesse construído uma esfera de Dyson ou um enxame de Dyson ao redor da estrela, isso produziria muita energia residual que seria emitida em determinadas frequências infravermelhas. Essa ideia foi proposta há décadas pelo matemático Freeman Dyson, que imaginou esse conceito, assumindo a existência de civilizações tipo 2, que de repente exigiriam tanta energia que teriam de capturá-la diretamente da estrela. E então, ao observar milhões e milhões de candidatos na galáxia Via Láctea e ao analisar propriedades específicas, especialmente a luz infravermelha, os pesquisadores identificaram 53 estrelas interessantes e 7 candidatas muito intrigantes. São essas candidatas que agora estão gerando grande discussão. Seus nomes, distâncias e localizações gerais estão listados na Wikipedia e você pode conferir aqui, sendo que a maioria delas está a cerca de 500 a 900 anos-luz de distância de nós. Tudo isso faz parte do projeto conhecido como EOS. Basicamente, este projeto busca identificar várias tecnossinaturas de civilizações superavançadas. Trata-se de um projeto sueco, conduzido principalmente pela equipe da Universidade de Uppsala, e este foi um de seus estudos recentes. No entanto, mesmo os próprios cientistas, apesar de estarem empolgados com essa descoberta, permanecem cautelosos quanto aos resultados. A conclusão geral do estudo é que, embora possam haver explicações naturais, atualmente não há nada que explique todas as 7 candidatas, e observações adicionais são necessárias para descobrir o que está gerando esse calor extra. O estudo também enfatiza algo crucial. Embora esses objetos se assemelhem a enxames de Dyson, é muito prematuro assumir que realmente são formas de Dyson, principalmente porque muitos desses dados não são de alta qualidade. Portanto, muitas observações adicionais, e mais importante, observações mais precisas, são necessárias para confirmar tudo isso. Como aconteceu no passado, até mesmo as distâncias aqui não são super precisas. Você pode ver isso na Wikipédia, onde para algumas dessas estrelas, a distância varia em até mais ou menos 20 anos-luz. No entanto, essas 7 estrelas incomuns deixaram muitos cientistas extremamente animados, ainda mais do que aquela estrela sobre a qual falamos anteriormente, há alguns anos, às vezes referida como a Estrela de Tebbe. E então, temos diante de nós um novo estudo que surgiu há alguns dias, ou basicamente 2 semanas após o estudo original, que potencialmente esclarece pelo menos 3 dessas estrelas, usando fenômenos naturais bem conhecidos que não estão emitindo essas radiações. Você pode encontrar o estudo na descrição abaixo, mas essencialmente, o título já revela tudo: contaminação de fundo. Para conduzir este estudo, os cientistas precisaram fazer apenas uma coisa: observar esses objetos em frequências muito diferentes e tentar descobrir se havia algo mais ali que antes estava invisível. O estudo original usou as observações do telescópio WISE, que utiliza luz infravermelha, e do DOMAS, que usa luz óptica. No entanto, não haviam observado esses objetos usando luz de rádio. A luz infravermelha foi definitivamente detectada por outros telescópios, mas agora esta equipe também utilizou o Very Large Array Sky Survey, VLS, e dados de outras pesquisas de rádio para verificar se havia algo mais ali, especificamente em termos de frequências de rádio. Não estavam buscando transmissões de rádio ou alienígenas tentando nos contatar, mas sim algo que poderia ter sido oculto dos telescópios ópticos. Eles se concentraram especificamente em qualquer fonte de rádio dentro de aproximadamente 10 segundos de arco, pois isso definitivamente causaria contaminação. Embora para a maioria dos objetos eles não tenham encontrado nada até agora, os candidatos A, B e G realmente tinham uma fonte de rádio.
Você pode ver os 3 aqui, com o candidato G possuindo várias fontes na mesma localização. Então, o que isso significa, certo? Bem, isso nos dá uma possível resposta de como essas emissões foram formadas. Entre as 7 estrelas estudadas, parece que 3 delas são extremamente improváveis de serem esferas de Dyson, pois essas emissões de calor não estão vindo das próprias estrelas. Em vez disso, podem estar vindo de algum tipo de fonte semelhante ao que vemos aqui, um fenômeno muito conhecido. Essas são conhecidas como galáxias quentes, obscurecidas por poeira, e são realmente difíceis de encontrar, mas produzem emissões infravermelhas muito únicas. Tecnicamente, estamos falando de um quasar com muita poeira ao redor. Toda essa poeira é aquecida pelas emissões do buraco negro, fazendo com que a galáxia brilhe na luz infravermelha. Outras galáxias semelhantes, como as galáxias luminosas no infravermelho, produzem efeitos muito parecidos. No entanto, outras frequências de luz que normalmente podemos detectar são bloqueadas pela poeira. Hoje, acredita-se que essas galáxias incomuns representam um estágio evolutivo, onde o buraco negro central consome material extremamente rápido, ainda mais rápido do que a formação estelar, e está, tecnicamente, em um processo de limpar toda essa poeira, eventualmente tornando a galáxia visível. Conhecemos esses objetos há menos de 14 anos. O primeiro foi encontrado em 2010 pela mesma pesquisa WISE, utilizada neste estudo em particular. Apenas uma em cada 3.000 quasares é normalmente um cachorro quente. Imaginemos, portanto, que pelo menos 3 desses objetos identificados por esta pesquisa possam ter sido influenciados por esses cachorros quentes distantes que jamais conhecemos, o que é perfeitamente plausível, aliás, ou por uma galáxia semelhante que poderia ser visível com observações adicionais. Em essência, essa parece ser uma explicação bastante sólida para pelo menos 3 dessas estrelas. É claro que uma confirmação adicional se faz necessária, provavelmente com a utilização de instrumentos diferentes, como o telescópio espacial James Webb, que tem a capacidade de nos revelar se a origem é galáctica. Mas como esses candidatos são detectáveis em luz de rádio e muito provavelmente contêm algum tipo de jato, isso geraria contaminação suficiente para parecer que a emissão provém realmente da estrela. Assim, essas 3 estrelas estão aparentemente posicionadas à frente desses objetos muito peculiares e poderosos. Contudo, isso ainda é bastante preliminar, e na verdade, este artigo é bastante breve, principalmente porque essas observações são muito iniciais. Observações adicionais em rádio e em luz infravermelha seriam definitivamente necessárias para determinar se a origem é uma galáxia ou uma estrela, afinal. Para oferecer uma comparação, aqui está uma imagem de um desses candidatos em infravermelho, e aqui está uma observação de uma dessas galáxias cachorro-quente, em frequências muito semelhantes. Como se pode ver, elas são bastante parecidas. Se essas galáxias estiverem realmente naquela localização, isso provavelmente esclareceria a situação de 3 dessas estrelas. E as outras 4? Bem, por enquanto não há nada definitivo, nenhuma observação adicional em rádio pelo menos. Mas estou certo de que novas descobertas estão a caminho. Na verdade, muitos cientistas estão provavelmente focados nisso agora, tentando encontrar explicações naturais, pois, sejamos sinceros, é extremamente improvável que sejam esferas de Dyson. Quando pensamos em tecnossinaturas, nem mesmo acredito que as esferas de Dyson sejam a melhor opção para procurar. Como se construiria uma esfera de Dyson? Como faríamos uma no nosso sistema solar? Será que começaríamos a desmontar Mercúrio peça por peça, colocando os pedaços em órbita ao redor do Sol? Ou talvez traríamos asteroides do cinturão de asteroides? Mesmo para uma civilização do tipo 2, haveria enormes desafios logísticos a serem superados. Portanto, talvez as esferas de Dyson não sejam realmente o que deveríamos procurar. Há muitas alternativas melhores. Uma das minhas favoritas é chamada de Cinturão de Clarke, em homenagem ao icônico Arthur C. Clarke. Trata-se basicamente de um cinturão em órbita geoestacionária. Podemos supor que civilizações avançadas, especialmente civilizações espaciais, utilizariam a órbita geoestacionária de seu próprio planeta. Assim como ao redor da Terra, haveria muito movimento nessa órbita, algo extremamente difícil de ocorrer naturalmente. Encontrar um cinturão assim ao redor de um planeta terrestre distante seria fascinante. Eles se pareceriam com um típico sistema de anéis, quando observados como uma pequena sombra passando na frente de uma estrela, o que confirmaria a existência de algo realmente peculiar, sugerindo que algo estranho está acontecendo ou aconteceu no passado. Esses cinturões podem durar muito tempo, mesmo que a civilização se extinga, algo que acontecerá eventualmente com nosso cinturão e os satélites geoestacionários, que permanecerão em órbita por muito tempo. Podemos também procurar por diferentes poluentes na atmosfera do planeta, uma outra maneira de buscar vida alienígena. Discutiremos muitas dessas ideias em vídeos futuros no canal. Esses 7 objetos são definitivamente empolgantes, mas sem observações adicionais, não podemos tirar nenhuma conclusão ainda.
E então, ainda que fosse possível que estas estruturas sejam esferas de Dyson, também poderia ser algum tipo de poeira em torno da estrela, talvez originada de uma colisão planetária. Poderia ser um disco planetário, ou até mesmo fragmentos de um disco que emitem assinaturas térmicas semelhantes. Ou, quem sabe, alguma anomalia na superfície estelar, que poderia nos conduzir a novas descobertas em dinâmica estelar. Portanto, pelo menos por hora, a partir de junho de 2024, vamos supor que talvez não sejam esferas de Dyson, embora, obviamente, todos nós desejemos que seja uma esfera de Dyson. A descoberta dessas 7 estrelas com supostas tecnossinaturas gerou grande entusiasmo na comunidade astronômica. Contudo, novas observações em rádio revelaram que pelo menos 3 delas provavelmente são apenas galáxias distantes, obscurecidas por poeira quente, explicando perfeitamente as emissões infravermelhas anômalas. Para as outras 4 estrelas, ainda não dispomos de dados suficientes para conclusões definitivas. Podem ter fontes naturais ainda desconhecidas, ou talvez sejam resultados de atividades de civilizações alienígenas extremamente avançadas, exibindo emissões infravermelhas como resíduos de megaestruturas ao redor de suas estrelas. No entanto, do ponto de vista científico, a hipótese de esferas de Dyson construídas por alienígenas ainda é bastante especulativa. Talvez seja mais realista buscar sinais de assinaturas tecnológicas mais plausíveis, como cinturões artificiais em órbita de planetas. Mas quem sabe um dia encontraremos evidências definitivas de inteligência extraterrestre altamente desenvolvida em nossa galáxia? Devemos continuar investigando de forma exaustiva e objetiva. E então, qual é a sua opinião? As tecnossinaturas podem realmente ser de origem alienígena ou seriam apenas fenômenos naturais mal compreendidos? Comente abaixo com sua análise imparcial sobre este intrigante mistério cósmico.